Olá, boas-vindas à nossa análise detalhada de hoje. A gente vai explorar, com muito entusiasmo, um espectro fascinante. Como exatamente os videogames impactam a nossa saúde, tanto física quanto mental. É um tema incrivelmente atual, sabe? E a gente vai percorrer um caminho cheio de surpresas, indo desde aqueles benefícios cognitivos maravilhosos que os jogos trazem, até os riscos mais sombrios ligados ao uso excessivo. Beleza, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. A evolução dos jogos. 2. Os benefícios cognitivos e sociais. 3. O preço do excesso. 4. O ciclo do vício. E, por fim, 5. Isolamento social e saúde. Parte 1. A evolução dos jogos. Vamos ver como eles deixaram de ser simples brinquedos digitais e viraram ambientes psicológicos complexos. Olha só, a nossa jornada começa lá em 1972, com o console Odyssey, criado pelo Ralph Baer. Era uma novidade fantástica, né? Mesmo que a gente tivesse que usar bastante a imaginação para enxergar alguma coisa naqueles pontinhos de luz na tela. Aí, nos anos 90, entramos na era do multiplayer online, conectando o mundo todo. Dando um salto para 2020, a pandemia causou aquele aumento forçado e sem precedentes no tempo de tela para todo mundo. E agora, de olho em 2026, a gente já navega na era da realidade virtual hiperimersiva. É a tecnologia construindo pontes para realidades que quase se confundem com o nosso mundo físico real. Parte 2. Benefícios cognitivos e sociais. Vamos mudar o foco para como esses espaços virtuais podem construir habilidades no mundo real. E é justamente nesses espaços modernos que a gente encontra os benefícios incríveis. O número mágico aqui é 50 horas. Pesquisas mostram que dedicar só 50 horinhas a jogos de ação ao longo de 9 semanas, o que dá, sei lá, menos de 1 hora por dia, pode melhorar de forma mensurável a nossa sensibilidade visual ao contraste. Dá para acreditar? A nossa capacidade física de visão melhora pura e simplesmente pelo ato de jogar. E o impacto vai muito além da visão. Os dados mostram que jogos com componentes que trazem recompensas, com narrativas envolventes e ambientes imersivos ajudam de verdade a regular o humor. Para quem lida com sintomas leves de ansiedade ou tristeza, é como se os jogos criassem uma zona de conforto. É um espaço livre de julgamentos que acaba sendo uma ferramenta super eficaz para estabilizar as emoções. Ah, e tem um impacto anatômico que é simplesmente fascinante. A ciência já ligou aquelas mecânicas de resolução de problemas dentro dos jogos a um aumento real na nossa massa cinzenta do cérebro. É literalmente o cérebro malhando, desenvolvendo o raciocínio abstrato de forma física enquanto a gente tenta superar os desafios lógicos ali na tela. Parte 3. O preço do excesso. Vamos avançar e ver como isso evolui para um lado mais perigoso. A gente tem que olhar para um contraste que é bem gritante. Um uso considerado saudável, que fica na faixa de até 3 horas por dia, entrega para a gente todos aqueles benefícios de raciocínio e regulação de humor. Mas, ao cruzar a linha para o uso excessivo, batendo a marca de 6 horas ou mais por dia, a situação muda completamente. O corpo e o cérebro começam a sofrer com picos de estresse, ocorrem déficits bem claros de aprendizado e rola uma fadiga física bem pesada. E quando a gente pensa nas crianças pequenas, lá na primeira infância, o buraco é mais embaixo. O desenvolvimento natural exige a observação física. A criança precisa ver o adulto imitar aquela ação para aprender. O tempo excessivo de tela simplesmente corta esse ciclo vital. Isso causa uma perda severa de associação com o mundo real, porque faltam aqueles estímulos básicos para a mente da criança conectar as coisas com o ambiente físico ao redor dela. Já para o pessoal um pouco mais velho, a grande preocupação são os impactos no nosso corpo, causados por conteúdos muito imersivos. Títulos violentos ou de terror psicológico, como Doom, Quake ou Silent Hill, podem desencadear picos absurdos de cortisol e adrenalina. O corpo reage como se estivesse vivendo uma ameaça real, cara a cara. E o resultado? Mudanças repentinas de humor, irritabilidade e um baita esgotamento físico. Parte 4. O ciclo do vício, onde a gente analisa as armadilhas psicológicas criadas nos jogos modernos. Bom, para entender essas armadilhas da dependência moderna, a gente precisa olhar para a definição clínica oficial. O chamado Gaming Disorder, ou transtorno por jogos eletrônicos, foi reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde na CID-11. Ou seja, a gente está falando de um quadro clínico legítimo, uma dependência comportamental séria que exige atenção da medicina. Isso ilustra de forma brilhante o mecanismo biológico de como o nosso cérebro é capturado. Pensa num ciclo da dopamina. A pessoa joga e o resultado pode ser a vitória ou a derrota, certo? O lance chocante aqui é que neurologicamente tanto faz. Ganhar ou perder libera a dopamina do mesmo jeito, acionando o sistema de recompensa.
A própria frustração de perder aumenta a motivação e aquele desejo incontrolável de jogar só mais uma vez. O ciclo se alimenta sozinho numa repetição sem fim. Tirando o proveito total dessa nossa biologia, a gente esbarra nas mecânicas predatórias dos jogos modernos. A gente está falando de caixas de recompensa que exigem que o jogador volte de hora em hora, carteiras digitais integradas perfeitamente para facilitar aquela compra por impulso, e jogos que exigem sua atenção até rodando ali em segundo plano. Sem falar na integração com cassinos virtuais, tipo o famoso jogo do tigrinho. Tudo é milimetricamente calculado para manter a nossa mente presa à tela 24 horas por dia. E, finalmente, parte 5, isolamento social e saúde, os impactos severos na vida real. Sabe, quando o mundo digital substitui inteiramente a realidade, a conta chega bem alta. Comunidades online e chats de voz parecem super acolhedores. Mas as análises alertam para um perigo bem catastrófico em plataformas como o Discord e Reddit. Sem supervisão, elas são comunidades não regulamentadas. Essa interação de crianças com adultos nesses espaços digitais sem filtros pode terminar em consequências terríveis para a segurança emocional e física. Então, o ponto crucial é representado por um número que assusta: 67% das crianças jogam sozinhas. Claro, elas podem estar conectadas a servidores gigantes, cheias de avatares ao redor, mas essa conexão superficial está a anos-luz de preencher a nossa necessidade biológica de contato humano. O isolamento físico bate forte, mesmo no meio de uma verdadeira multidão digital. E as consequências psicológicas desse isolamento, bom, são duras. Como o material aponta de forma bem direta, muitos adolescentes não conseguem mais se identificar com sentimentos de compaixão, solidariedade e convivência em grupo. Confiar apenas nessas plataformas falha completamente na hora de entregar o contato humano real. A distância emocional cresce e a gente vê um aumento nos conflitos familiares e uma grande perda daquele traquejo social básico. Tudo isso deixa a gente com uma provocação bem importante. Como é que a gente equilibra os benefícios inegáveis da conexão digital com a nossa necessidade biológica mais fundamental, que é a interação humana genuína? É um verdadeiro quebra-cabeça da vida moderna. Fica aí o convite para a gente refletir sobre como navegar nessa paisagem digital sem perder o contato com o que nos torna humanos. Muito obrigada por acompanharem essa análise de hoje e até a próxima!